Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Êxodo capítulo 32, versículo 7. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje meditaremos em um dos capítulos mais impactantes do livro de Êxodo, o capítulo 32. Este capítulo revela a profundidade da fragilidade humana, a gravidade da idolatria e, ao mesmo tempo, a grandeza da misericórdia de Deus. É um texto que nos confronta e nos chama a um retorno urgente ao Senhor. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei diretamente das mãos de Deus, o povo, impaciente e inquieto, decidiu criar um bezerro de ouro para adorar. Uma tragédia espiritual nasceu ali, um povo que tinha visto milagres extraordinários, o mar se abrir, o céu fornecer maná, a nuvem guiá-los, se prostrou diante de um ídolo. O problema não foi apenas o objeto de ouro. O problema foi o coração que se desviou. E é sobre isso que Deus quer falar conosco hoje. O tema da mensagem de hoje é: quando o coração se afasta de Deus, lições do bezerro de ouro. Vamos ao desenvolvimento desta mensagem. 1. A impaciência que gera idolatria. O povo disse: Moisés tardou, e esse sentimento abriu a porta para a rebelião. A impaciência é frequentemente a raiz da idolatria. Quando Deus não age no nosso tempo, buscamos soluções visíveis, palpáveis, rápidas, mesmo que sejam erradas. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Pode ser uma pessoa, um hábito, uma dependência, um desejo, uma ambição ou até mesmo medo. 2. Arão e a pressão da multidão. Arão cedeu à pressão e construiu o bezerro. A liderança dele foi fraca naquele momento. Ele sabia que aquilo era errado, mas preferiu agradar ao povo. Alguns cristãos fazem o mesmo, sabem o que é certo, conhecem a palavra, mas cedem à pressão para não desagradar ninguém. Quando a voz do povo se torna mais forte que a voz de Deus, o desastre espiritual é inevitável. 3. O pecado que quer se justificar. Depois de criar o bezerro, Arão ainda tentou espiritualizar o pecado, dizendo: Amanhã será festa ao Senhor. Muitas pessoas fazem isso hoje, tentam justificar atitudes erradas com palavras bonitas, tentam misturar pecado com devoção. Mas a santidade de Deus não se mistura com o pecado. 4. A santa ira de Deus e a intercessão de Moisés. Deus se ira contra o pecado, e essa ira é justa. Mas Moisés, como um verdadeiro pastor, intercede pelo povo. A intercessão de Moisés aponta para Cristo, nosso mediador eterno. Enquanto o povo pecava no vale, Moisés estava no monte. Enquanto nós falhamos aqui embaixo, Jesus intercede por nós lá no alto. 5. Moisés desce ao vale, confronto e correção. Moisés quebra as tábuas, um símbolo de que o povo havia quebrado a aliança. Ele destrói o ídolo e confronta Arão. O verdadeiro avivamento começa quando os ídolos são destruídos. Deus não restaura o que ainda competimos com ele. 6. O chamado dos levitas. Moisés declarou: Quem é do Senhor, venha a mim. Foi uma separação, uma definição, uma decisão. Esse mesmo convite ecoa hoje. Quem é do Senhor? Quem realmente se posicionará? Quem não se dobrará aos ídolos modernos? Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Examine os ídolos do coração. Pergunte a si mesmo: o que ocupa meu tempo, meus pensamentos e minhas prioridades mais do que Deus? 2. Desenvolva paciência espiritual. Espere o tempo de Deus. O povo se desviou porque não soube esperar. 3. Fortaleça seu caráter contra a pressão externa. Diga não ao pecado, mesmo quando o mundo disser sim. 4. Se necessário, destrua ídolos. Um ídolo não é para ser guardado. É para ser eliminado. Pode ser um relacionamento tóxico, uma prática, um vício, um hábito ou uma atitude. 5. Seja um Moisés e não um Arão. Interceda. Lidere com firmeza. Não tenha medo de se posicionar.
6. Atenda ao chamado. Quem é do Senhor, venha a mim. Escolha hoje seguir a Deus com integridade e entrega total. Este capítulo nos lembra que a queda espiritual não começa com grandes pecados. Começa com pequenas distrações, pequenas impaciências, pequenas concessões. Mas também nos lembra que Deus é misericordioso. Que Ele chama. Que Ele restaura. Que Ele envia intercessores. E que Ele nos convida a um posicionamento firme. Que hoje seja o dia em que você destrói ídolos e retorna ao Deus que nunca falha. Obrigado por ouvir esta mensagem. Se esta palavra abençoou sua vida, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Querigma Bíblico. Isso ajuda muito o nosso ministério a alcançar outras vidas para Cristo. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por tua palavra que nos confronta, corrige e restaura. Assim como o povo no deserto, muitas vezes nos afastamos, criamos ídolos e cedemos à impaciência. Hoje pedimos perdão, Senhor. Destrói tudo que compete com a tua presença em nosso coração. Dá-nos força para esperar o teu tempo, coragem para resistir à pressão e sensibilidade espiritual para ouvir a tua voz. Que o Espírito Santo nos conduza de volta ao primeiro amor. E que possamos responder ao chamado: quem é do Senhor, venha a mim. Oramos em nome de Jesus. Amém.